boa noite a todos. Muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui, graças a Deus, sempre em nome de Jesus. Estamos juntos, vamos usar o nosso pensamento para auxiliar todos aqueles que não têm condição de chegar até uma reunião como essa. Nosso pensamento é força. Muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Então, dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o assunto de hoje, expiação e arrependimento. Arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar a graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto dever, em todo caso, expia seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Muito bem. Olha que maravilhoso o Livro dos Espíritos. Traz para nós essa lógica, né? A explicação clara. Aquele que arrependeu vai expiar. Nós estamos vendo ali, ó. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, olha, se a gente tirar a reencarnação das nossas vidas, não tem justiça. Só a reencarnação é que cumpre a justiça divina. Por quê? Porque nós estamos em evolução ainda. Então, aquilo que Jesus fala, a cada um segundo suas obras, ninguém paga aquilo que não deve. Se a gente está passando por determinadas situações, pode ser escolha nossa nessa reencarnação, porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, nós sempre comentamos isso. Mas se nós estamos corretamente fazendo tudo aquilo que é certo diante da justiça de Deus, e a gente não consegue um progresso, é porque a gente tem compromisso que não foi bem acertado no passado. Então nós estamos sempre repetindo as nossas reencarnações. A vida é uma só. Agora, a vida no corpo físico, ela tem várias etapas. Nós temos as reencarnações de Chico Xavier, que nós vamos ver. Chico foi Platão, João Batista, José de Anchieta, o codificador Allan Kardec e ele, Chico Xavier. Sem dúvida nenhuma, porque eu ouvi disso da boca dele mesmo. A gente tem as reencarnações de Judas, que inclusive nós comentamos aqui outro dia. Ele, olha só, depois que Judas, com tudo aquilo que ele fez, e Jesus perdoou ele ainda teve a oportunidade de trabalhar na França a favor do povo francês ali, dos mais fracos. Vocês imaginam que Deus é amor. Não importa aquilo que nós fizemos, se a gente começar a pôr na cabeça, nós não vamos acertar, nós não vamos ajustar nunca. Não importa o passado, o que importa é o que nós estamos fazendo agora. O passado, ele vai ser resgatado de alguma forma. Ele pode ser resgatado mais ou menos. Aí nós vamos pegar um livro, A Vida Escreve. Nós vamos ver lá, um acidente na serraria. O rapaz, ele era um homem espírita, convicto, caridoso, fazia tudo. E ele acabou perdendo um dedo na serraria. E ele ficou revoltado. Como ele participava da reunião espírita, à noite, depois de fazer curativo tudo, ele foi na reunião espírita. O espírito disse para ele o seguinte: você era para perder o braço, mas como você está cumprindo o seu dever diante dos ensinamentos de Jesus Cristo, você perdeu só o dedo. Então você não se lamente, não. Você teve ali uma trégua. Quantas tréguas nós temos na nossa vida? Muitas vezes um acidente grave, a gente consegue se libertar. Mas quando está na nossa trilha, e quando não tem como a gente escapar, vai acontecer. Mas se a gente tiver fé e tiver com Jesus, é mais amena a situação. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris, ou dando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril,
sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Questão 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Olha que coisa interessante aqui. Então nós vemos, eu lembro sempre de uma situação que aconteceu. A gente estava indo para Pirapora, há muitos anos atrás, e um amigo meu, ele foi a pé, mas ele não aguentou. Quando chegou no meio do caminho, ele pegou carona. Ele fez promessa de ir a pé. Muita gente faz promessa de andar de joelho e às vezes não aguenta. Então não adianta essas torturas aí. Não adianta a gente prometer, a gente se debater. Muita gente, eles se torturam o corpo físico, cumprindo às vezes uma promessa, um voto que ele fez, não resolve nada. Se ele não faz nada para ninguém, aquilo ali não vai significar nada. E nós vimos aqui uma coisa interessante, mas acho que vai falar um pouquinho mais para frente sobre aquele que deixa depois que ele morre. Então nós temos um vídeo interessantíssimo. Doação de órgãos e morte encefálica. Está na rede social do Chico Xavier, feito pelo Dr. Áureo. Mas a doutrina espírita é tão maravilhosa que, por exemplo, a pessoa ele amputa um braço e ele continua sentindo os dedos da mão, ele sente coceira, sente tudo. Por quê? Porque amputou o físico, o espiritual continua. Isso é um assunto fantástico, mas numa próxima. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve para sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna útil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Olha bem, gente. De que lhe serve para a sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? Não existe riqueza grandiosa sem que alguém tenha tomado prejuízo lá atrás. Quando alguém ganha muito, alguém perdeu. Então, por isso da reencarnação. Eu conversei com um empresário há uns 2 anos atrás, que ele falou: Norim, eu estou deixando tudo para o meu neto e a minha neta. O neto dele e a neta foram pessoas que ele lesou lá atrás, porque mostraram para mim o quadro. Eu fiquei impressionado de ver. Eu falei: olha que coisa importante. Vieram na família dele para ele poder devolver. Então, muitas vezes, quando a gente toma algum prejuízo, nós pensamos que estamos tomando prejuízo, mas às vezes nós estamos devolvendo alguma coisa que nós tiramos. A gente não gosta disso. A gente considera uma injustiça. Mas se a gente começar a analisar, vamos ver o nosso passado, vamos fazer um levantamento da nossa vida, dos nossos antepassados. Porque no livro dos Espíritos está escrito: é muito mais considerado alguém que teve um antepassado que não foi correto, que foi completamente desonesto, do que alguém que teve alguém muito humilde, que foi avô, bisavô, foi muito humilde, então ele às vezes não considera muito. Mas se teve alguém lá atrás que teve grandes posses materiais, mas desencarnou, né? A pessoa valoriza muito isso, valoriza muito os títulos. Vai ficar tudo aqui. Esse aprendizado ele é importante para a gente hoje, durante a nossa jornada, porque nos ajuda a superar essas dores da nossa vida que são frequentes, perda disso, não conseguir aquilo e tal. Então é importante a gente ter esse entendimento, não para que a gente aproveite ou que a gente venha
a ressarcir isso, né, depois, né? Não é essa a ideia, mas que a gente possa realmente agora começar a mudar o nosso pensamento em relação a esses fracassos, a esses prejuízos, a essas coisas que tanto atrapalham a nossa vida e tanto nos adoecem, porque a doença, também esses dias eu estava vendo que a doença, ela tem uma utilidade. A gente fica doente porque, muitas vezes, porque ela tem uma utilidade para nós, ou para agredir alguém, para ferir alguém, Então a gente precisa começar a colocar isso mais na nossa vida. Sim. E às vezes a gente abusa também, né? Do alimento, da bebida e de uma série de coisas, né? E aí acontece isso daí. Nós vamos pagar. De todo jeito, é a expiação. Nós estamos na Terra para expiação. Aí um caso do Chico Xavier muito interessante, de uma mulher, inclusive ela fundou um centro espírita, essa senhora. A funcionária dela deixou a filha dela cair e desencarnou, nova. Aí ela estava muito triste e foi no Chico Xavier e comentou com o Chico Xavier. Aí o Chico Xavier falou, mas você perdoou ela? Ela falou, eu perdoei. Aí o Chico Xavier falou, mas você perdoou de coração? Você agradeceu ela? Olha só, você agradeceu ela? Ela falou, como agradecer ela? Você tem que ir lá e agradecer ela. Imagina se fosse você que tivesse deixado a sua filha cair. O remorso. Agradeça ela. Olha, É uma inversão de valor. é entendimento da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Vamos lá. É o desafio, né? Questão 720 foi chamada aqui. As privações voluntárias, em vista uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. Então, não adianta a gente se privar de uma certas coisas. Quando a gente faz alguma coisa em favor de alguém, e a gente se priva muitas vezes, por exemplo, nós almoçamos bem, aí chega na hora da janta. Nós estamos com a janta na mão. Chega alguém que não comeu, não almoçou, mas a gente almoçou. E ele pede para a gente a comida. Será que a gente vai dar essa comida para ele ou nós vamos comer primeiro? Se sobrar, a gente doa. Então, aí que tá. Se a gente der a comida para ele, nós nos privamos de uma refeição, mas nós ajudamos alguém. Olha só para vocês aí. Quantas provas são colocadas na nossa vida? A gente pensa que é coisa pouca, mas olha quanta, né, o que causa na gente, né? 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Jesus na nossa vida de novo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazei para o outro aquilo que você quer para você. É diferente de fazer para mim o que eu quero para o outro. Primeiro eu vou fazer para mim, para depois fazer para o outro. Não, faça para o outro primeiro. Aí nós vamos lembrar do óbolo da viúva. E num livro do Humberto de Campos, gente, olha a contribuição do Chico Xavier para nós. Humberto de Campos, irmão X, ele diz o seguinte, que lá no gasofilácio, o povo vinha deitar a moeda no gasofilácio para o templo ali. Era a contribuição para o templo. Então, e Judas dava as notícias para Jesus. Judas chega e fala, ó, o curtidor de couro deixou 30 moedas. Jesus falava, bendito seja ele. Fulano de tal deixou 20 moedas de prata. Que bom, ele já está se desprendendo. Aí, no final das contas, chega aquela viúva que dá o que ela tinha ali. Aí tudo bem, aí Jesus fala, ela doou mais que todos, porque ela deu aquilo que ela tinha. Ela não deu o supérfluo. Aí termina, ainda tem mais uma continuação de Humberto de Campos. Termina tudo, um dos apóstolos chega e fala para Jesus, então aquela foi a maior contribuição, foi a que contribuiu mais para o templo. Jesus fala, não, ainda não foi ela. A maior contribuição é dessa senhora que está limpando o templo. Ela está higienizando o templo.
limpando a sujeira de todos aqueles que estiveram aqui e que foram embora. Essa é a maior contribuidora, porque ela está doando o trabalho dela. Então, quando a gente faz alguma coisa a favor do outro, nós estamos fazendo para nós. Nós vamos recolher. E inclui aí perdão, principalmente. Tudo. Não é para o outro, é para É nós. para nós. Nós perdoa. É verdade. Se quando a gente perdoa alguém, a gente é que está sendo beneficiado. Exatamente. E se a gente pedir perdão para alguém e ele falar não te perdoa, não esquenta a cabeça que o problema é dele. Nós pedimos. Ficou com ele agora a responsabilidade. Essa é a grande transferência, né? Não há nenhum mérito em assegurar, depois da morte, um emprego útil dos bens que possuímos. Nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais que nada. Mas o mal é aquele que não dá senão depois da morte. Frequentemente é mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Mas o egoísmo lá está e lhe diz: o que dás suprime dos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades da sua posição. Lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para o seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade da qual ele pode gozar desde este mundo. O que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? Arrepender-se basta nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro, que jamais se fecha. O Céu e o Inferno, Allan Kardec, Código Penal da Vida Futura. 33ª, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Concluiu para nós. É interessante, o céu e o inferno, é interessante a gente ler esse código da vida futura aí, porque lá tem uma explicação fantástica para nós vamos entender tudo que nós falamos aqui. Mas já deu para a gente entender um pouco. Mas nós não devemos nos cobrar muito, porque nós estamos em evolução. Então, muitas coisas vão acontecer nessa nossa trajetória. Então, eu lembro muito do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele já estava velhinho. Está no fim do corpo. Não, tá não. Mas eu estou pensando em você. Numa conversa dele com o Emmanuel, que o Chico Xavier tinha muita conversa íntima com o Emmanuel, fora daquilo que a gente sabe, que não é publicado. Aí o Chico Xavier falou para ele, eu vou falar para o senhor que eu acho que eu já cumpri. Ele falou, não, você não cumpriu ainda. Numa estrada de 100 léguas ou de 1000 léguas, você pode cair no último metro. Então, enquanto a gente estiver no corpo físico, nós temos todas as tentações. Então, ninguém pode apontar o dedo para ninguém.
Ninguém pode julgar ninguém. E a gente conversa muito e a gente fica observando muito os outros, né? Porque às vezes a gente observa os outros e esquece de nos observar. Então, vamos olhar a nossa vida e fazer tudo o que pudermos para alguém que precisa. E às vezes esse alguém está muito perto de nós. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe para que a gente possa receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Bom, e a semana que vem o assunto é duração das penas futuras. Expiação é tudo aquilo que acontece na nossa vida que nos incomoda. Pode ser uma doença física, pode ser um problema espiritual. É uma expiação. Nós estamos expiando o passado e às vezes nós criamos alguma coisa para nós nessa vida. É aquilo que Jesus fala: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós precisamos analisar o que nós estamos buscando para a nossa vida. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então, sempre com Jesus, nós vamos realmente resolver tudo aquilo que nos incomoda. Quando a gente espia e a gente se arrepende, mas não adianta a gente espiar e ficar reclamando. Porque tem pessoa que reclama de tudo, tudo para ele está ruim. Aí mais uma vez o Chico Xavier, estava muito quente e ele começou a reclamar que estava muito quente. Aí o guia dele, o Emmanuel, né, apareceu para ele e falou assim: do que o senhor está reclamando? Ele falou: está muito quente. Ele falou: o senhor pensa que Deus fez o clima para o senhor? Deus fez o clima para todos. O senhor está achando que está calor, outros estão gostando do calor. Então vamos trabalhar. Olha que dureza para ele, né? Então, está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Recomendações para a leitura. Obras citadas nesta palestra: A Vida Escreve, Hilário Silva, Chico Xavier, Valdo Vieira. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Pontos e Contos, Irmão X, Chico Xavier.